Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da iluminação do Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra, entendermos as mensagens que o Senhor tem para nós na lição desta semana. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim, e que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a lição número 7, castigo retributivo. A lição desta semana está falando sobre juízos diretos e indiretos. Juízos diretos são aqueles enviados diretamente por Deus. Deus assume a responsabilidade deles. Temos vários deles exemplos na Bíblia. E juízos indiretos são aqueles que não vêm diretamente de Deus, são permitidos por Deus, mas a causa destes juízos é Satanás. Por isso são chamados juízos indiretos. Vamos depois falar mais sobre isso. Na parte da introdução, temos aqui o verso áureo, que está em Jó, capítulo 11, e o verso 7. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? O que podemos conhecer de Deus? O mínimo, o pouco que Ele revelou de si mesmo. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Deus decidiu revelar de si mesmo. Nada mais do que isso. E o que Deus revelou de si mesmo é o suficiente para a nossa salvação. Por isso os filósofos se batem. Por isso os filósofos ficam sem respostas. Porque eles tentam penetrar a fundo no sofrimento humano. Mas o sofrimento humano assombra os filósofos, assombra o ser humano. Porque vemos pessoas boas sofrendo imensas tragédias, como diz a lição. Enquanto que vemos outras pessoas más, ímpias, perversas, vivendo como que uma vida impune. E você pergunta, o que foi título de um livro? Essa é a pergunta que é feita: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Era de se esperar que coisas ruins acontecessem com pessoas ruins e coisas boas acontecessem com pessoas boas. Mas nem sempre é assim. Acontece o contrário. Por que as pessoas boas sofrem tantas tragédias e perdas? Ao longo dos milênios, essa foi uma das diversas tentativas de se chegar a uma resposta satisfatória para o problema do sofrimento humano. Mas nunca chegaram a uma resposta satisfatória. Mas na Bíblia existe esta resposta. É evidente que o tema do livro de Jó é o sofrimento humano. E o livro de Jó abre as cortinas para você. E você começa a entender por que neste mundo muitas pessoas boas sofrem, perdem, passam por tragédias. Por quê? O livro de Jó nos mostra uma diferença crucial com todos os outros livros escritos por homens ou por filósofos. Porque o livro de Jó não está fundamentado na perspectiva humana sobre o sofrimento. O livro de Jó se concentra na perspectiva divina sobre o problema do sofrimento humano. E abre as cortinas e mostra a realidade. Na parte de domingo, mais acusações. Aqui temos Bildade. Bildade entra em cena. Bildade entra em cena e começa a acusar Jó da mesma forma como o seu amigo Elifaz já o tinha feito. Queridos, a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos foi uma causa também de preocupação na vida dos salmistas. Eu gostaria de ler para vocês o Salmo 73. Percebam que o Salmo 73 faz perguntas que muitas vezes nós fazemos. Você já não se perguntou por que os ímpios prosperam?
Por que que os ímpios têm carros novos, têm Ferrari, têm mansões, têm aviões? Por que que eles têm saúde? E você muitas vezes que serve a Deus e que é obediente a Deus é pobre e muitas vezes enfrenta dificuldades financeiras e problemas de doenças, e você fica olhando para os que bebem e fumam, para as pessoas que não estão nem aí com Deus, e elas parecem que estão tão bem, só prosperando, parece que tudo vai bem para elas. Estas perguntas, estas indagações também foram feitas pelo salmista. Eu convido você para ler o Salmo 73. Aqui diz, a partir do verso 2, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. É o salmista que está escrevendo. Este salmo foi composto por Asaf. Os maus não sofrem, diz ele. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Interessante que Asaf, ele expressa as mesmas preocupações que nós, que eu e você muitas vezes expressamos. Nós nos perguntamos, por quê? Por que, Senhor? Por que tanta prosperidade na vida dos ímpios? Por que o acúmulo de dinheiro na mão de tão poucas pessoas egoístas, exploradoras do próximo? E eu estou sofrendo, estou necessitado. Estas perguntas foram feitas. Mas aqui no Salmo 73, no verso 17, tem a resposta também. O verso 17 do Salmo 73. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Ou seja, Asaf está dizendo quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou em comunhão com Deus, ele começou a entender o fim do perverso, o fim do mal. O salmista Davi, no Salmo 37, também fala que nós não deveremos ter inveja dos que prosperam, dos ímpios, porque o fim deles chegará e eles murcharão, mas os mansos herdarão a terra. Somente perto de Jesus, somente perto, junto da Bíblia, você pode encontrar resposta para as suas indagações e conforto para o seu coração. Bildade, o suíta. Quando a Bíblia fala que ele era suíta, isso demonstra que ele era da descendência de Suá. E quem era Suá? A Bíblia menciona que Suá era filho de Abraão. Filho de Abraão através de Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura. Isso você pode encontrar em Gênesis capítulo 25, verso 2. E Abraão teve vários filhos com Quetura, um deles era Suá. Então, o Bildade, o suíta, provavelmente fosse descendente direto de Abraão através de Quetura. Portanto, queridos, nós encontramos no discurso de Bildade um imenso e frio legalismo, um legalismo que desconhece a graça. Veja o que Bildade fala em Jó capítulo 8 e o verso 4. Se os seus filhos pecaram contra Deus, ele os castigou por sua transgressão. Bildade está dizendo que os 10 filhos de Jó foram mortos porque eles mereciam morrer, porque eles pecaram contra Deus, por isso Deus os matou. Essas foram as palavras de Bildade. Não bastava o que ele já tinha ouvido, não bastava o que Jó já tinha ouvido de Elifaz, agora ele está ouvindo um discurso duro de Bildade também. Só que Jó no capítulo 1, verso 5, demonstra que Jó oferecia sacrifícios diariamente pelos seus filhos. Temendo que seus filhos pecassem contra Deus, Jó oferecia como sacerdote do lar
sacrifícios pelos seus filhos, intercedendo, buscando a graça de Deus, o perdão de Deus para os seus filhos. Ou seja, queridos, Jó entendia a graça divina. Bildade era puro legalismo. Aqui vemos então o contraste entre um e o outro. Quem pode encontrar algum erro naquilo que Bildade estava falando? Friamente analisando o que o Bildade estava falando, nós não podemos dizer que ele estava errado. Ele somente estava falando para a pessoa errada, no contexto errado. Nós não nascemos ontem, dizia Bildade, e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó capítulo 8, verso 9. Isso é verdade. Essas são palavras poderosas, verdadeiras, e aparecem muitas vezes na Bíblia. Ou ainda, o que há de errado naquilo que a Bildade falou, falando sobre os ímpios que colocam a sua esperança em coisas terrestres e temporais, estão de fato confiando em algo cuja firmeza é como a teia de aranha. Jó capítulo 8, verso 14. Ele estava certo nisso. Como ele faz, Bildade também estava usando expressões corretas, mas fora de contexto, para a pessoa errada. Existem dois extremos. O extremo de enfatizar o caráter de misericórdia, de bondade, de amor e de perdão de Deus, ou outro extremo de enfatizar excessivamente outro aspecto do caráter de Deus, que é a lei, a justiça e a obediência. Nós devemos ter muito cuidado para não ficarmos nos extremos, porque os extremos nos levam a conclusões erradas. Alguém pode, por exemplo, se concentrar apenas na lei, apenas na justiça e apenas na obediência, enquanto outra pessoa pode focalizar a graça de Deus, o perdão divino e a substituição, a morte vicária, substitutiva de Jesus. A ênfase exagerada em ambos os casos geralmente leva a uma imagem distorcida de Deus e da verdade. Agora, trazendo para os nossos dias, você já percebeu que existem muitas discussões e dissidência dentro da Igreja Adventista com relação à natureza divina de Cristo e à natureza humana de Cristo? Você já percebeu que também essas dissidências, essas divergências sobre a natureza de Cristo são resultantes do mau uso de textos e de escritos de Ellen White, do Espírito de Profecia? Portanto, meus queridos, se você procura ler no Espírito de Profecia sobre a natureza de Jesus, você vai encontrar que quando Ellen White fala sobre a natureza santa de Jesus, ela exalta de tal forma a natureza santa de Jesus, dizendo que ele não tinha nenhuma propensão para o mal, dá a entender que ele nem era humano, mas ela está enfatizando a natureza santa e imaculada do Filho de Deus, que já nasceu santo. Porém, você encontra muitos outros textos onde Ellen White enfatiza a natureza física de Jesus, que ele recebeu já com 4.000 anos de degeneração, e que Jesus Cristo foi tentado a pecar, como todos nós somos tentados a pecar. Ela dá tanta ênfase na natureza humana que Jesus herdou depois de 4.000 anos de pecado, que dá a entender que Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa, com tendências ao pecado, mas não é isso exatamente que ela está dizendo. A ênfase que Ellen White dá sobre a natureza humana de Jesus Cristo, fisicamente pecaminosa, e a ênfase que ela dá sobre a natureza de Jesus, a natureza humana, mas santa, sem propensão para o pecar, são dois argumentos que não podem ser analisados separadamente, precisam ser analisados como um todo, para ter o equilíbrio. É exatamente isso que estava acontecendo ali com Elifaz e com Bildade. Um estava exaltando a lei, a justiça e a obediência, e se esqueceram do perdão, da graça e da morte vicária de Jesus. Queridos, realmente nós temos que ter o equilíbrio. O Espírito Santo unicamente pode dar a você e a mim, para entendermos a Bíblia, entendermos os escritos do Espírito de Profecia, que foram inspirados por Deus,
mas precisam ser entendidos da forma como nós entendemos a Bíblia, analisando a Bíblia toda e não somente uma parte, uma porção da Bíblia. Na parte de segunda-feira, menos do que merece a tua iniquidade. Aqui quem fala na parte de segunda-feira é Zofar. Isso está em Jó capítulo 11. Então respondeu Zofar, capítulo 11, verso 1, o Naamatita. Quando a Bíblia diz que Zofar era Naamatita, está dizendo que ele era de Naamá. Naamá ficava localizada ao noroeste da Arábia. Queridos, tudo me leva a crer que os amigos de Jó, Elifaz, Zofar, Bildade, eles eram pessoas contemporâneas de Jó, conviveram com ele no mesmo período de tempo, mas todos eles, a Bíblia nos leva a crer que viveram depois de Abraão e antes de Moisés. Ou seja, eles viveram nesse período de 400 anos que existiram entre Abraão e Moisés. Abraão viveu por volta do ano 1900 a.C. e Moisés viveu por volta do ano 1500 a.C. Portanto, nesses 400 anos entre Abraão e Moisés, provavelmente viveu Jó e os seus amigos. Essa é uma ideia bastante equilibrada sobre o tempo em que eles viveram. Na parte de segunda-feira está falando de Zofar, o Naamatita, e aqui nós encontramos mais uma vez, vamos ler aqui no capítulo 11 e os versos 7 a 9. Mais uma vez, capítulo 11, versos 7 a 9. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Porém, a expressão mais pesada que Zofar usou para com Jó está no verso 6. No verso 6 ele diz: e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Zofar estava dizendo: Jó, o que está acontecendo para você é muito menos do que você merece. Em outras palavras, você merece muito mais do que isso que você está sofrendo. Imaginem se isso é palavra, se isso é conforto, se esse é um argumento para usar com uma pessoa que está no pó, cheio de feridas, chorando a perda de todos os filhos, de todos os bens materiais. Há muita coisa sobre Deus que nós não conhecemos, queridos irmãos. O que nós não conhecemos de Deus é muito, muito, muito maior do que aquilo que nós conhecemos. O que você e eu conhecemos de Deus é unicamente, talvez um milésimo daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem para revelar de si mesmo e do seu caráter. Por isso nós vamos gastar a eternidade estudando e conhecendo melhor o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse Deus eterno, esse ser incriado, existente por si mesmo. Há muita coisa sobre Deus que nós não conhecemos. E apesar de todos os nossos esforços para perscrutar Deus por nós mesmos, ainda continuaremos conhecendo bem pouco. Por isso os filósofos se dão mal. Porque os filósofos tentam entender Deus, por isso eles caem no descrédito, porque eles caem na incredulidade, passam a descrer de Deus porque não conseguem compreender Deus, então descreem de Deus. Os filósofos, eles fazem perguntas interessantes, só que os filósofos não encontram respostas interessantes. É fácil fazer perguntas? É muito fácil fazer perguntas, difícil é encontrar respostas para elas. E os filósofos são bons para fazer perguntas. Richard Rorty, um dos filósofos mais famosos do século XX, já falecido, basicamente argumentou que nunca vamos compreender a realidade da experiência humana, e muito menos compreender a verdade. E por isso deveríamos desistir disso, deixar essa questão para lá. Não dá para entender mesmo. É óbvio que para
os filósofos que desprezam a Bíblia ou descreem de Deus, não adianta querer entender a realidade da experiência humana e não adianta querer saber o que é a verdade, porque a experiência humana, a realidade da experiência humana, da vida humana, só se entende aos pés de Jesus, só se entende estudando a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. E a verdade é conhecida na Bíblia também, porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Porém, os filósofos não conseguem encontrar as respostas porque eles não buscam dentro da Bíblia. A filosofia não tem resposta, mas a Bíblia tem. Não tem resposta para todas as perguntas, mas a Bíblia tem resposta para as principais perguntas que nos deixam perplexos. A Bíblia explica a realidade da vida humana, por que estamos sofrendo, porque tudo o que está acontecendo nesta terra, por trás, nos bastidores, nós conseguimos ver o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E a Bíblia revela a verdade. É muito difícil entender como alguém pôde ir até um homem que estava sofrendo como Jó e dizer a ele: você está recebendo o que merece. Ou melhor, você está recebendo menos do que merece. Isso não foi nenhum conforto para Jó. Queridos, o Espírito Santo precisa dar para você e para mim uma língua erudita, uma língua amável, uma língua edificante, que leve conforto, lenitivo, cura para aquele que está ferido. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. A parte de terça-feira, retribuição divina. A doutrina da retribuição, ela é bíblica. É inegável. Você encontra isso de Gênesis ao Apocalipse. Em toda a Bíblia, você vai encontrar Deus falando que os maus colherão os resultados das suas ações. A Bíblia apresenta plenamente a vida eterna para os que obedecem e a perdição eterna, a morte eterna, para aqueles que desobedecem a Deus. Essa é a doutrina da retribuição. Ela é bíblica. Só que tanto Elifaz como Bildade, como Zofar, estavam aplicando esta doutrina da retribuição na pessoa errada, porque Jó era inocente. Jó não era culpado do que estava acontecendo para ele e também para sua família. Queridos, Jó e os amigos provavelmente viveram num período após Abraão e antes de Moisés. O pensamento central dos amigos de Jó era a ideia de que Deus é justo e que o pecado atrai o castigo divino sobre os maus e bênçãos especiais sobre os bons. Nós sabemos que isso não é bem assim. Os maus também aparentemente têm bênçãos, riquezas e saúde, e muitas vezes os bons têm doença, têm miséria, têm sofrimento e têm perdas. Então fica difícil nós entendermos por que pessoas boas sofrem tanto nesta terra. Quando nós entendemos o conflito cósmico, passamos a entender que a Terra, o planeta Terra, ainda não está sob o poder daquele que é o nosso Rei, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo viu Satanás se aproximando, ele disse: eis que o príncipe desse mundo se aproxima de mim, mas ele não tem nada em mim. Satanás é o príncipe deste mundo. O reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi implantado nesta terra. Estamos vivendo no reino da graça. O reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo só será implantado na segunda vinda de Jesus. Então realmente nós veremos justiça, misericórdia. Nós não veremos o mal, não veremos o desobediente. Mas por enquanto, irmãos, nós temos que ter os nossos olhos voltados para o conflito cósmico e entender que Deus tem na terra homens e mulheres vivendo aqui no quintal de Satanás. Estamos vivendo aqui no quintal de Satanás, mas revelando a bondade de Jesus, o amor de Jesus. Por isso sofremos ataques, por isso somos odiados. Jesus disse: odiaram a mim, perseguiram a mim,
perseguirão a vós também, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O céu ainda não é aqui, meu querido irmão. O céu está por vir, e nós vamos chegar lá pela graça de Jesus. Em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8, nós começamos a ver quão bíblica é a doutrina da retribuição. Gênesis capítulo 6 está falando sobre o desprazer de Deus em ver a maldade e a impiedade dos antediluvianos, e por se multiplicar o pecado, a terra se encheu de violência e Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio universal. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos ler. Gênesis capítulo 6, nós encontramos aqui confirmada a doutrina da retribuição. Isso apareceu no dilúvio, quando Noé e a sua família foram salvos, 8 pessoas, e todos os outros pereceram. Isso é a doutrina da retribuição, os maus pereceram. Quando Jesus Cristo voltar, os salvos são levados para o céu e os maus serão destruídos. E no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, no final dos 1000 anos, conforme Apocalipse 20 e Apocalipse 21, os ímpios ressuscitam e serão lançados no lago de fogo ardente, para serem queimados, se tornarão cinzas. Essa é a doutrina da retribuição. Salvação e vida eterna para os filhos de Deus, obedientes a Ele, e morte eterna para os ímpios e desobedientes. Mas, queridos, embora isso seja bíblico, correto, nós não podemos querer aplicar isso na vida de uma pessoa que está sofrendo, angustiada e precisando de conforto. Mas vejam aqui no capítulo 6 de Gênesis e o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Todos eram maus continuamente. Os filhos de Deus existiam na terra, mas os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos homens e estavam perdendo a fé. Para preservação, Deus escolheu então Noé e a sua família, e veio o dilúvio, e Deus preservou a linhagem de filhos de Deus através da arca, salvando a família de Noé na arca. Outros poderiam ter entrado na arca, escolheram não entrar, foi uma decisão deles. Por isso a Bíblia diz no verso 6, Deus então se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Entenda que a Bíblia, quando diz Deus se arrependeu, não é o arrependimento humano. O arrependimento humano é arrependimento por uma coisa errada que nós fazemos. Deus não faz coisas erradas. O arrependimento divino é um suspiro de tristeza. A palavra hebraica usada para Deus se arrependeu é mais no sentido de um suspiro de tristeza, de pesar por tudo que estava acontecendo com o ser humano. Ele se sentiu triste ao ver a situação do ser humano. Por isso enviou o dilúvio e destruiu a todos. E a vida na terra começou novamente quase que do zero. E disse o Senhor, destruirei de sobre a terra, verso 7. Capítulo 6 de Gênesis, verso 7. O homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Estou triste de ver a situação em que está a minha criação. Queridos, aqui temos então em Gênesis capítulo 6, juízos diretos são juízos que vêm diretamente de Deus e a causa do juízo é Deus. O dilúvio universal é um juízo direto. Qual é um outro juízo, exemplo de juízos diretos de Deus? As 10 pragas do Egito. As 7 pragas do Apocalipse são juízos diretos. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo de juízo direto de Deus. Deus assumiu a responsabilidade de destruir o mundo através do dilúvio, destruir Sodoma e Gomorra através do fogo. São juízos diretos. Mas muitas coisas que acontecem nesta terra são juízos indiretos, porque são sofrimentos causados por Satanás com a permissão divina, o que aconteceu no caso de Jó. Na vida de Jó, o que tinha era um juízo indireto. Por quê? Porque quem estava provocando e causando a dor e o sofrimento de Jó era Satanás, mas com a permissão divina, por isso é juízo indireto.
As 7 trombetas falam das destruições, quando um terço das águas, um terço das árvores, um terço do mar, um terço da população serão destruídos. Nós entendemos isso como juízos indiretos, ao passo que as 7 pragas são juízos diretos de Deus. Portanto, queridos, o desaparecimento das 10 tribos, quando as 10 tribos foram levadas pelo Império Assírio e elas desapareceram, foram juízos indiretos. Deus permitiu que eles fossem escravizados. Quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, 70 anos em Babilônia, foram juízos indiretos. Satanás estava fazendo sofrer, provocando aquela escravidão, mas com a permissão divina. Portanto, temos que ter a nossa mente aberta para os juízos diretos e indiretos que são apresentados na Bíblia, na palavra de Deus. Na parte de quarta-feira, se o Senhor criar alguma coisa nova, essas foram as palavras de Moisés. Essas palavras que foram ditas, saíram da boca de Moisés, se refere exatamente ao contexto em que Coré, Datã e Abirão, o trio rebelde, um trio que se rebelou contra Moisés e contra Arão, dizendo: por que só vocês podem ser sacerdotes? Coré era da tribo de Levi. Coré pertencia à tribo sacerdotal. Mas temos que entender que os levitas não oficiavam como sacerdotes, porque o sacerdócio ficou para a família de Arão. A tribo de Levi cuidava do templo. Quando no deserto eles montavam e desmontavam o tabernáculo, carregavam os móveis. Então, os levitas faziam parte dos guardas do templo, dos cantores do templo. Mas, queridos, o sacerdócio foi reservado para a família de Arão. E Coré, sendo levita, ele estava instigando o povo contra Moisés e contra Arão, dizendo: por que eles podem e nós não podemos? Foi quando Coré reuniu 250 outros homens, e cada um com incensário nas suas mãos, compareceram perante Deus para mostrar que eles também poderiam trabalhar como sacerdotes. Você conhece a história? A história está lá em Números capítulo 16, verso 1 a 33. Conhecem a história de quando eles compareceram diante de Deus, Coré, Datã e Abirão, e também os 250, todos com incensários nas suas mãos. Moisés disse: se estes homens morrerem de uma morte natural e comum, então Deus não me enviou. Então eu não sou o representante de Deus aqui entre vocês. Mas se estes homens morrerem de uma forma sobrenatural, se a terra abrir a sua boca e tragá-los vivos, e vivos eles descerem para a sepultura, a terra se abrir, se o Senhor criar alguma coisa nova, disse Moisés. E queridos, quando Moisés acabou de falar, a terra se abriu. E Coré, Datã e Abirão e suas famílias foram tragados. E queridos, os 250 sacerdotes também foram mortos. Mas não foram somente os 250. Nós lemos ali em Números capítulo 16, que morreram 14.700 pessoas da praga. E Arão teve que correr para o meio da congregação e fazer purificação, fazer intercessão pelo povo com incensário na mão, fazendo intercessão e pedindo perdão pelo pecado do povo, para que a praga parasse. Mas mesmo assim, 14.700 pessoas morreram. O trio rebelde morreu. Os 250 que estavam com incensários nas mãos morreram. E mais 14.700. Queridos, aqui nós vemos a retribuição. Aqueles que se levantam contra Deus não poderão receber vida eterna. Tem a morte eterna. No final dos 1000 anos, o lago de fogo e enxofre está reservado para Satanás e os seus anjos. Mas todos os ímpios que querem seguir os caminhos de Satanás também sofrerão a morte no lago de fogo e enxofre juntamente com Satanás. O que Deus desejaria, o que Deus deseja para você e para mim é a vida eterna. É o jardim do Éden. É o novo céu e uma nova terra. Isso é o que Deus planejou pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo nos comprou
o perdão, e o sangue de Cristo nos comprou e nos deu o direito de viver no novo céu e na nova terra. O lago de fogo não foi preparado para as pessoas, e sim para os anjos e para Satanás. Por que os ímpios então vão ser queimados? Porque eles escolheram entrar no lago de fogo e enxofre e colher as consequências juntamente com Satanás. É uma escolha deles. A retribuição pela decisão errada. Coré, Datã e Abirão, exemplos de rebeldia, pecados de rebelião. Pecados de rebelião são chamados na Bíblia de pecados de mão levantada, porque são pecados planejados. E esses pecados têm uma resposta muito mais séria, muito mais pesada. Na parte de quinta-feira, está falando sobre a segunda morte. A segunda morte aparece em Apocalipse capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20, e vamos ler o verso 14. Apocalipse capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20. E o verso 14. Aqui lemos: E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós vamos encontrar também sobre a segunda morte em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vamos encontrar aqui no verso 8. Capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia é clara quando fala sobre a segunda morte, contrastando a segunda morte com a primeira morte. A primeira morte todos morrem, bons e maus. Mesmo os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal, passam pela primeira morte. Os salvos de Deus morrem, os mártires morreram. Mas, queridos, para esses que morreram em Cristo, existe a ressurreição. É o ato de Deus usar o seu poder divino de chamar à vida aqueles que estão dormindo no pó da terra e ressuscitarão incorruptíveis, imortais, com corpos glorificados. Isso está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, e também 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, glorificados, e ascenderemos ao céu, juntamente com os vivos, transformados, os ressuscitados, já transformados. Todos seremos arrebatados para o céu. Não vamos sofrer a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Cristo morreu na cruz do Calvário, a segunda morte, por você e por mim. Jesus Cristo sentiu na cruz do Calvário as agonias que o ímpio vai sentir na segunda morte. Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele não estava enxergando a sua ressurreição. Quando Cristo estava sofrendo na cruz do Calvário, ele não estava vendo a sua ressurreição no domingo, saindo em glória, glorificado. Não. Ele entendia que o pecado o separara do Pai. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A agonia da separação do Pai levou Cristo à morte. Queridos, Jesus Cristo sofreu as agonias da segunda morte. Por isso você não tem a segunda morte. Você tem a vida eterna. Mesmo que você morra a primeira morte, Cristo o ressuscitará e dará para você vida eterna, vida plena. Este mundo que agora existe está sendo reservado para o fogo. Isso nós lemos na segunda carta de Pedro. Abra a sua Bíblia. A segunda carta de Pedro, o capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Abra a sua Bíblia e vamos ler. Segundo Pedro, capítulo 3. A partir do verso 5. Aqui lemos: Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, primeiramente foi destruída pelo dilúvio,
E agora o verso 7 diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ou seja, a palavra de Deus, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A terra está sendo reservada para o fogo, mas nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra. Por isso diz aqui o verso 12, na mesma carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O que você escolhe? O lago de fogo? Ou o novo céu e a nova terra? Queridos, Jesus morreu por você e por mim, derramou o sangue dele, sofreu as agonias da morte eterna, para que você pudesse ter o novo céu e a nova terra. Eu aceito a Jesus e eu decido estar com Cristo no novo céu e na nova terra. Jesus Cristo voltará e Jesus Cristo nos levará para o céu e nós viveremos com Ele para sempre. Esse é um presente de Deus para você. Decida-se ao lado de Jesus. Eu amo a Jesus Cristo. Minha alegria e meu prazer é obedecer o meu Senhor Jesus Cristo. A lei de Deus é meu contentamento. A lei de Deus não é pesada para aqueles que amam a Jesus. Por que escolher a morte quando Jesus Cristo nos oferece a vida, a bênção, a salvação? Que o Espírito Santo encha a sua mente com a alegria da salvação em Cristo Jesus. E que a paz de Jesus fique com você, hoje e sempre. Amém.